Iniciando então o entendimento desse passo a passo do que seria o processo de fabricação do tijolo sol cimento, né? Desde a retirada da jazida até a realização dos testes pós-fabricação. Vamos falar agora sobre a escolha do local para a retirada do solo, tá? Que é a jazida, né? Então esse termo jazida é utilizado para referenciar o local em que o solo vai ser retirado para a fabricação do tijolo, tá? Então a escolha desse local, ela deve ser feita a partir dos seguintes passos. Primeiro, uma busca inicial dos possíveis locais para a retirada do solo, tá? A avaliação da possibilidade do material ser utilizado para a fabricação de tijolos. A estimativa também da quantidade do material disponível nesses locais para a retirada dos tijolos. Em relação aos materiais e equipamentos necessários para esse trabalho de campo, de investigação das jazidas, a gente pode citar sacos impermeáveis de lona ou plástico, com capacidade de 60 kg, etiquetas para identificação, lápis, caderno, borracha, 2 trenas de 20 ou 30 metros e 2 trenas de 5 metros, 2 trados do tipo concha com extensão até 6 metros, 2 cavadeiras de abrir, 3 picaretas, também é utilizado no Brasil o termo chibanca para picareta, 2 pás de bico e, preferência, uma caminhonete também, um veículo do tipo picape, tá? Para transporte do material coletado. Considerando então a escolha do local para a retirada do solo, vamos falar um pouco sobre a busca inicial desses locais. O que essa primeira busca pelos locais deve considerar? Primeiro, a facilidade da retirada do solo do local, tá? Que está diretamente relacionado ao custo da extração do material. A existência de áreas elevadas para serem cortadas. O ideal é que você faça essa extração em um local mais elevado, de forma que o local, depois dessa extração do solo, que ele não apresente depressões, não apresente buracos, tá legal? O impacto ambiental da retirada do solo, então, deve ser o menor possível. A presença de cortes que mostrem as camadas do solo também é um aspecto importante. Muitas vezes você tem um barranco e que você consegue identificar as camadas do material, né? E que compõe aquele solo, tá? E isso aí pode economizar um trabalho de sondagem, por exemplo, tá? Também é importante levar em consideração o custo para a retirada e o transporte do material da jazida, a obtenção de autorização para exploração, especialmente as licenças ambientais, e o tipo de solo disponível, né? Conforme vocês podem observar por essa figura aí, os cortes no solo facilitam a observação das camadas do solo, que são chamados horizontes. Os horizontes, eles representam as camadas do solo. Então nós temos aí um primeiro horizonte, que é o chamado horizonte A, que é o horizonte mais superficial, em seguida o horizonte B, o horizonte C, tá? O perfil do solo é composto por camadas ou horizontes de acordo com a mudança de características dos materiais que compõem essa camada. Os horizontes do solo a serem utilizados para a fabricação do tijolo são os horizontes B e o C, ok? O horizonte A, pessoal, é o horizonte de uma camada mais superficial do solo, que é uma camada que tem uma maior quantidade de matéria orgânica, tá? Ele também é chamado aqui no Brasil de terra preta. E é um material que não deve ser utilizado para a fabricação do tijolo, especialmente pela quantidade de material orgânico que ele possui, tá? Então, essa retirada do solo ela tem que ser feita a partir dos horizontes B e C, ou seja, retirando aquela camada do horizonte A e, no segundo momento, quando você já fizer essa extração, né, já tiver feito a extração, aí você recompõe esse material da camada A, utiliza o próprio material que você retirou, né, que você afastou para fazer a extração da jazida, você reespalha ele no local, porque ele, tendo uma quantidade de matéria orgânica, vai ajudar na recuperação dessa área, tá? Apesar de estarem próximos, os solos dessas camadas podem apresentar propriedades diferentes e devem ser, portanto, serem avaliados separadamente, tá? Cada vez que a gente sente que houve uma mudança de características
do material do solo, tem que se fazer uma nova análise desse material do solo para ver se ele pode ser aplicado na fabricação do tijolo. Em relação à coleta desse material, as jazidas, para essa avaliação inicial, de preferência essa coleta pode ser feita em cortes, né? Você tem que evitar períodos após as chuvas, por conta da dificuldade de retirar o material do local e do elevado estado de umidade em que ele se encontra, tá? Nesse caso, imaginando que você tem aí um corte disponível, né, ou um barranco disponível, se recomenda que você faça uma valetinha nesse barranco, retirando aí raspando em torno de 2 centímetros desse corte. Primeiro você descarta esse material, porque o material que fica exposto no corte, por sofrer a ação da chuva direto, as partículas mais finas do solo elas são levadas por essa água, tá? Então, se você fizer a análise só com esse material superficial, não vai ser representativo da verdadeira granulometria do solo. A granulometria, ela representa a variação de tamanho dos grãos desse solo, tá? A composição de um solo em função do tamanho das suas partículas, tá? Em seguida, a gente faz uma canaleta para retirada do material, utilizando o saco plástico na parte de baixo, para coletar o material, né? E faz a coleta do material de cada horizonte de forma separada, não mistura o material de um horizonte com outro horizonte, tá? Das camadas do solo. Em relação ao tipo de solo, a gente deve considerar, primeiro, solos com muita matéria orgânica não são adequados, pois prejudicam a resistência e a durabilidade do tijolo. Esses solos apresentam cores escuras, por exemplo, pode ser um solo marrom escuro, verde oliva, ou até mesmo um solo preto. E pode apresentar também um odor mais forte. Então, essas características indicam que existe uma presença, né, de matéria orgânica nesse solo e, portanto, não o torna tão atraente para a utilização, tá? Cores claras são mais características de solos inorgânicos, ou seja, de solos que não possuem matéria orgânica, tá? O solo deve ser mais arenoso, ele deve ter entre 50% a 80% de areia, mas também deve conter silt e argila, que ajudam na coesão do material que vai ser fabricado aí o tijolo, tá? Locais com erosão e locais que são ruins para o cultivo de plantas, eles costumam ter bons solos para fins de fabricação do tijolo, porque eles indicam, em princípio, que o material é um material mais arenoso, tá? Os grãos do solo, eles podem ser classificados pelo tamanho da seguinte forma. Você tem o pedregulho grosso, que tem um tamanho entre aproximadamente 4,8 milímetros e 76 milímetros. Essa fração, ela não é utilizada para a fabricação do tijolo. Temos o pedregulho fino, que vai entre 2 milímetros e 4,8 milímetros. Temos também a areia grossa, entre 0,42 milímetros e 2 milímetros. A areia fina, que varia entre 0,05 milímetros e 0,42 milímetros. E abaixo da areia fina nós temos o silt e argila. O silt é um material que possui o tamanho das suas partículas entre 0,005 milímetros, ou seja, entre 5 milésimos de milímetro, e 0,05 milímetros, ou seja, entre 5 centésimos de milímetro e 5 milésimos de milímetro. Já é um material fino, não é? Mas a argila é mais fina ainda, tá? A argila se caracteriza por ter o tamanho de suas partículas inferior do que o tamanho do silt, ou seja, inferior a 5 milésimos de milímetro. Retirando-se então o pedregulho grosso do solo, pessoal, a norma NBR 10.833, que foi atualizada em 2012, tá? Essa NBR quer dizer Norma Brasileira Regulamentadora, tá? Ela estabelece que a proporção de areia no solo deve ser maior do que 50%, tá? Então, pessoal, como a gente estava falando, retirando-se a parte de pedregulho grosso do nosso solo, essa proporção de areia que esse solo deveria ter, né, na parte que foi retirada aí o pedregulho grosso,
deve ser pelo menos 50% para que o tijolo possa ser fabricado com boas condições, tá? A proporção, então, de areia no solo, ela pode ser determinada de uma forma aproximada por meio de alguns passos. Então, vamos ver aí como estabelecer essa proporção de areia no solo de forma simplificada. Você pode pegar uns 200 gramas de solo bem misturado e passar na peneira número 4. A peneira número 4 é uma peneira com abertura 4,76 milímetros. Do material, então, que passou, essa peneira, então, número 4, ela vai separar o material do pedregulho grosso, certo? Do material que passou na peneira número 4, pesar exatamente 100 gramas de solo seco e bem misturado. Preparar, então, uma solução de 120 mililitros de água limpa, que é aproximadamente um pouco mais de meio copo daquele descartável, com 2 colheres de chá de sal de cozinha. Jogar o solo, então, nessa solução de água com sal e deixar em repouso por cerca de um dia. Depois você agita bem esse material e joga esse material na peneira número 200, que é a peneira de abertura 0,074 milímetros, lavando em água corrente, tá? E depois você seca o material retido nessa peneira 200 e pesa esse material. O peso obtido representa o percentual mínimo de areia do solo. Por quê? A peneira 200 ainda passa pela peneira 200 um pouco de areia fina, tá? Então é por isso que a gente considera que esse percentual é o percentual mínimo de areia no solo, tá? Se esse percentual já for maior do que 50%, quer dizer que a quantidade de areia no solo já é maior do que 50%, então o solo atenderia, certo? Nesse tipo de avaliação, é uma avaliação simplificada, que você não faz um estudo mais aprofundado da parte de finos do solo, dos grãos mais finos do solo, tá? Mas somente da areia de uma forma simplificada, tá bom?